Aí o combinado era, eu vou fazer uma auditoria lá pra você, pra ver o que tá acontecendo. E aí, depois, eu vou continuar minha vida, você continua a sua. Não, então pelo menos me ajuda tal. Aí, Fátima, aí o negócio tava encrencado. É não desistir, Fá, e acreditar. E assim, a única forma da gente transformar é o nosso trabalho. Cara, que poderosa essa frase. É o nosso trabalho. Não tem como. É a gente agir certo, a gente ter ética. Isso aí depois é o combuzinho que vem, né, com o tempo. Mas assim, é trabalhar, é ter o esforço, porque não vai cair. É o que você falou. Você tem uma ideia? Transpira, então. Deixa eu ver acontecer. Eu falei, quando eu voltar para o Brasil, eu quero abrir um negócio, eu não sei. Como eu estava na área de educação, que eu tinha que acabar a faculdade quando eu voltasse, né, também de lá. Eu falei, eu vou abrir uma empresa de informática educacional. Tava começando a informática, os computadores eram caríssimos, aquele trambolho pesado. Olá, pessoal! Esse é mais um episódio da CEO Tá On. Eu sou a Fátima Pissarra. E hoje, né, gente, como vocês sabem, a vida da CEO é sempre, né, atribulada, vai pra lá, vai pra cá, resolve coisas. E hoje a gente não vai ter a presença da Vivi, porque ela teve algumas atribulações, mas eu estou aqui. E eu estou com uma pessoa muito incrível, que além de tudo é minha amiga. Então tá tudo bem, tá tudo em casa. Eu trago pra vocês a maravilhosa, incrível... Vocês vão morrer com a história de vida dessa mulher que construiu um império. Um império, uma das empreendedoras, CEOs da própria vida e de um negócio gigantesco, Simone Viotti. Bem-vinda! Obrigada, Fátima. Bem-vinda, maravilhosa! Nossa, agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas experiências, né? A gente sabe as dores da CEO, né? Então, assim, tô muito feliz e lisonjeada de estar aqui para compartilhar a nossa história. E, assim, sempre fica um aprendizadozinho que eu acho que toda a nossa jornada a gente acaba passando um pouco da nossa experiência para encurtar o caminho, né, das pessoas, para não errar do jeito que eu errei. Não, mas a sua trajetória é muito incrível, eu tô muito feliz que você tá aqui, mas vamos começar? Vamos. É o seguinte, aqui, quando a gente começa, eu sou psicóloga, né, além de tudo. Além de tudo. E eu sempre faço uma pergunta que a gente meio que vai ouvindo de você, a gente quer ouvir de você como foi construída a sua trajetória desde criança. Então, a gente sempre começa com a seguinte pergunta. Quando você era lá pequenininha, você nasceu, tinha lá uns 2 anos, aí sua mãe estava andando com você, encontrou uma tia. E aí sua tia vira e fala pra ela, e aí, como que é a Simone? Como que tá a Simone aí, pequenininha? Como que ela é? O que sua mãe falava? Eu sou a mais velha dos meus irmãos, somos em 4, né? Então, a gente tem diferença, Fá, de 2 em 2 anos. Eu acho que minha mãe não teve nem tempo de respirar e de olhar, assim, a gente foi criado meio que em bloco, né? Sabe, bloco mesmo. Porque quando eu tinha 2 anos, eu não me lembro, assim, direito. Mas a minha mãe, como eu sou a mais velha, ela sempre, lógico, mais velha, que serve? Pra que serve? Cuidar dos irmãos, né? Então, eu sempre fui muito cuidadora dos meus irmãos. Por ser mais velha, né? Sempre olhando, sempre ajudando minha mãe. Porque, imagina... 4 de 2 em 2 anos. Minha casa era uma creche, né? Mais a minha mãe. E minha mãe sempre trabalhou, né? Eu acho que toda essa questão empreendedora que a gente tem, eu espelho muito na minha mãe. Mesmo sem muitos estudos, nada, a gente sempre olhou minha mãe correndo atrás, tentando criar algo diferente, e não dando certo ali, mas nunca parada, mesmo com todos os filhos. Mas eu me lembro muito da gente, assim, eu cuidando daquele, vai fazer aquilo para isso, aquilo para aquele. Então, assim, hoje, dentro do nosso negócio, eu me vejo como a grande mãe, né, das nossas gerações. A cuidadora, né? Eu segui. Que coisa louca. E meus louca. irmãos falam, não, minha mãe já não tá mais entre nós, ela faleceu em 2019, mas aí todo mundo fala, não, a minha mãe foi embora, mas eu continuo com minha segunda mãe, que é a Simone. E mesmo pouca diferença de idade, mesmo né? Então pouca. Você foi adquirindo muita responsabilidade. Muita. E na escola, você era do fundão ou você tinha que sentar na frente? Eu tentava sentar no fundão, assim, no começo, né, eu vi que eu falei, não, vou ficar na frente com as mais inteligentes. Mas a minha mãe sempre falou, olha, você é muito esforçada. O que é esforçada? Não é inteligente.
Então, eu desisti de andar com as inteligentes e sentava no fundão. Mas sempre assim, eu fui muito responsável, Fátima. Não tem… nunca dei trabalho para minha mãe, né? Eu também tinha essa vontade. Nós viemos da periferia de São Paulo, né? Então, da Zona Norte, o Jardim Peri. E a nossa vida da infância sempre foi de escassez. Quem sabe, quem veio de uma situação de periferia, de saber como é que a gente vive ali, né? Tudo é difícil, a condução, a rua de terra. Então, assim, para chegar em algum lugar mais habitável, 2 horas para o ônibus poder chegar. Então, assim, a gente sempre teve essa vida mais difícil, né? Então, e aí logo quando eu passei na faculdade depois, que eu não tinha muita opção também, eu tive que fazer uma pública, que falar, deixa eu ver quantos pontos eu consigo, porque a gente não ia conseguir pagar a faculdade também. Você fez o quê? Eu fiz pedagogia na USP, porque eu olhei e falei, qual que será que eu passo com uma pontuação pequena? Não era um dom… Pequena não, porque na USP, né? Mas… Qualquer curso na qualquer USP, você tá fazendo USP, né? Mas eu falei, eu preciso achar um jeito de estudar, porque senão eu não vou estudar. Né? Porque a gente não tinha realmente condições nem para fazer uma faculdade, né? E sua mãe queria que vocês estudassem? Ou queria. Ou vocês tinham Meu mais pai, uma decisão? Meu pai queria mais, assim. Meu pai sempre incentivou. Falou, olha, eu não posso dar nada para vocês. A única coisa que vocês têm que aproveitar é estudar, né? Então você tinha essa… Tinha, sempre. Mente. Sempre tinha essa mente. De que o estudo era um jeito para a gente poder ter essa libertação, da gente poder ter um pouco mais de liberdade econômica dentro do salário mínimo, enfim, né? Então, tudo isso me ajudou, eu acho, a construir o ser humano que eu consegui construir hoje. E assim, depois, quando eu tinha uns 20 anos, eu fui com o Vioto é meu irmão, né, Dr. Vioto. E aí, a gente foi para o Japão também, para poder trabalhar em linhas de montagem. Me conta isso. 16 horas em Com pé. 20 anos. Como vocês resolveram? Vioto com 18, eu com 20. Vocês resolveram ir pra lá? Porque tava uma febre, que assim, você imagina, a gente tá na periferia, não tem muitas condições. De repente, a pessoa fala, olha, se você… Porque a gente é descendente de japonês, né? Minha mãe é filhas de japonês. Aí fala, olha, tem uma oportunidade de você trabalhar no Japão. Era a década de 90, mais ou menos. A gente tinha 20, 18. E ele falou, olha, você pode trabalhar lá porque você vai conseguir as coisas. Mais fácil. E eu tava ainda arrastando corrente, eu tava na faculdade, eu tranquei, eu acho que era o 3º ano da faculdade, 2º, para poder ir, né? E o Vioto não tava na faculdade ainda, depois ele volta, ele tenta 8 faculdades, ele não quis nenhuma, no final ele começou odonto já mais velho também, né? Mas aí vocês decidiram, tipo assim, vamos pro Japão tentar a vida, e aí? Sim. E aí a gente foi trabalhar, primeiro a gente chegou lá numa madeireira, no meio de uma montanha, que só tinha as casinhas assim e a madeireira. Eu lembro que quando começou o inverno, a gente abriu a porta um dia, era tanta neve que a gente nem tinha visto, não dava nem… E tinha que trabalhar, tá? Com a neve no joelho. Porque a primeira coisa no Japão é trabalho. Não importa as dificuldades, adversidades, nada. Então, assim, acordou, põe lá sua bota ou põe corrente na roda e vão trabalhar, né? E era tão ermo o lugar que um dia a gente abriu a porta, tinha, sabe aqueles viadinho Bambi pulando assim, eu falei, meu Deus, aonde que eu tô, né? Só que era um trabalho bem braçal, lá né? Um trabalho bem braçal, trabalhando 16 horas por dia. E ainda você tinha que fazer hora extra para você poder ganhar um pouquinho mais. Então a gente chegava em casa, era para tomar banho, desmaiar de tanto cansaço e continuar a rotina. Eu acho que lá, para nós, foi uma grande escola, Fá. Imagina. De resiliência, de força. A gente chega sem saber falar a língua, né? E aí vai aprendendo. De coragem de ir, coragem, né? Quem vai é corajoso, eu sinceramente. E você tinha você foi vindo, adolescência, tudo, e você tinha essa mentalidade de tipo… Eu preciso chegar lá, ou chegar lá, que não chegar onde você chegou hoje, né? Que eu tenho certeza que você não imaginava que ia chegar tão longe, ou é só assim quando me perguntam. Mas um pouquinho, você tinha essa… Eu preciso, e aí, no final, você acabou indo pro Japão por ser essa esperança? Com certeza. Era uma esperança da gente chegar, e assim, por que a gente, na nossa época, a gente queria trabalhar lá? Para conseguir abrir um negócio. A minha cabeça era abrir um… Eu queria. E eu ficava, 16 horas fazendo o mesmo trabalho. E era tão automático que eu não precisava mais ficar pensando no que eu estava fazendo, porque o corpo ia sozinho. Eu tinha que montar um negócio e aí eu deixava a minha mente livre para imaginar o que eu queria fazer dentro do que eu tinha. Eu falei, quando eu voltar para o Brasil, eu quero abrir um negócio, eu não sei. Como eu estava na área de educação,
que eu tinha que acabar a faculdade quando eu voltasse, né? Também de lá. Eu falei, eu vou abrir uma empresa de informática educacional. Tava começando a informática, os computadores eram caríssimos, aquele trambolho pesado, né? Mas você já tava pensando numa Eu já coisa tava. que também não tinha tanta gente fazendo, Não, né? já tava pensando, eu falei, olha, quando eu voltar acho que eu vou fazer isso, porque é uma inovação, eu não sabia esses termos hoje que a gente sabe enquanto CEO de inovação, tecnologia, estar à frente e tal. E eu falei, eu vou abrir, e aí eu vou começar a ir de escola em escola, que eu era da área educacional, e vou prestar serviço nas escolas dessa área. E aí eu ficava esquematizando tudo. E eu lembro que eu pedi para minha mãe assinar para mim a revista Pequenas Empresas, As Grandes Negócios. E chegava no Japão, ela me mandava, você acredita? Mas você tinha um plano de ficar quanto tempo lá? 2 anos, 3 anos. Pra Acho que juntar foi 2 anos e dinheiro. pouco, sim. Porque antes não dá. A gente vai vinculado a uma agência que a gente tem que trabalhar vários meses para pagar a nossa passagem, a comissão, tudo. Caramba. Não, o negócio é complicado. E aí, a gente... trabalhei muitos meses sem ganhar nada para poder pagar toda essa... Imagina uma passagem para o Japão. Quem nunca tinha andado de avião, de repente entra no avião e vai 24 horas para chegar num outro país que você nem sabe o que você vai fazer, né? Então, e aí eu ficava lendo, eu não queria perder o contato com o Brasil. Aí logo surgiu a internet, eu estava lá. E eu lembro que eu assinei uma rede de escada de internet, comprei um computador, sabia como fazer? Fazia tudo. Eu aí tinha também. Também, era o UOL, que só tinha, acho que era o UOL, né? E aí a gente fazia, aí conseguia ver, falar, né? Porque era mais barato também, esse papo de internet. Quando surgiu tudo, eu tava lá. E aí, eu comecei a descobrir informação. Eu falei, gente, esse negócio de internet era Mandic, você lembra? E aí, a gente começou o provedor Mandic, através do app do UOL. E aí, eu comecei a descobrir esse mundo. Aí, eu me apaixonei pelo mundo da internet. Assim como hoje tem o assunto inteligência artificial, que a gente está começando a descobrir, que é interessante, lá eu me apaixonei por essa coisa de tecnologia, que eu não sabia nem o que era, né? E sempre trabalhando lá, todos os dias, com esse foco de voltar e abrir alguma coisa que fosse minha. Eu não queria trabalhar numa grande empresa, alguma coisa que eu achava que eu não tinha também capacidade. Eu falei, é melhor, como eu não tinha muito estudo, eu falei, é melhor eu montar o meu próprio negócio. Olha que legal isso. Aí você já pensou? Já pensei. Mas é isso, você viu internet e já pensou. Você já pensava em negócio que não era normal. Porque você podia pensar em abrir uma escola. Sim, você fazer pedagogia. Sim. Vou abrir uma escola, que é o óbvio. É o óbvio. Não, você olhava e falava, cara, aqui não tem muita gente, tem a ver com educação. Isso que eu acho muito legal. Como você sai da caixa, estando na caixa, né? Porque você pensou, na educação, eu posso abrir uma escola, primeira opção. Não, e você estava lá pensando e vendo as coisas. Você já viu que informática, você já tinha visto, estava dentro da internet. É muito louco como a mente, né, de fazer uma conexão e de pensar, eu não vou trabalhar numa empresa porque eu não vou ter um futuro gabarito, ali na nossa cabeça, tenho futuro, né? Não tenho até assim, me subestimando. Eu falei, não tenho gabarito. Quem que vai? Até parece, quem que vai me contratar? Eu não tenho línguas, né? Porque toda grande empresa quer que você fale, pelo menos hoje em dia são 3. 3 é pouco ainda. Falei, eu não sei falar inglês, japonês, matemática, porque eu aprendi lá. Mas falei, mas quem que vai querer me contratar por causa do japonês? Nem eu vou usar depois quando eu voltar, né? E aí eu falei, não, vou fazer esse caminho. Quando eu voltei, eu já estava tudo com isso esquematizado. Só que eu falei, eu vou prestar serviço de informática educacional nas escolas. O que eu fiz? Eu comprei, na época, 2 computadores, que era uma fortuna quando eu voltei. E eu carregava no meu carro, Fátima. Daí, eu ia, te juro, eu ia várias escolas. Eu trabalhava em 2 por dia. Aí eu comecei a falar, eu inventei a minha apostila de informática com os assuntos. Inventei tudo. Amei. E eu carregava. Aí eu chegava na escola, e aí eu carregava tudo para uma salinha X. Eu montava ele todo. Aí eu cobrava por aluno dentro da escola, aí vinha, dava aula para esse, depois eu desmontava e carregava tudo pro carro. E era um peso, quem lembra de um monitor de uma CPU, a gente lembra como que era pesado. Meu carro era só os computadores, daí eu comecei com 2, porque era caro. Aí o negócio começou a crescer. Daí eu comecei a montar laboratório, porque era uma novidade às escolas. Mas você ia batendo de porta em porta? Eu ia batendo de porta em porta. Não, conta isso, eu amo essas histórias. Eu ia batendo. Tipo, você chegou do Japão, vou abrir esse negócio. Comprou o computador. Gente, por isso que eu digo... Foi. Por isso que eu digo...
a gente tem como fazer coisa, né? Fui batendo. A gente tem Eu falei, bom, eu moro aqui começar a dar o ainda... primeiro passo. Sim, eu falei, eu moro ainda aqui no Jardim Peri. O que tem de escola dentro do meu perímetro? Caramba, você pesquisou, você fez todo o E planejamento. não tinha, assim, a gente, o que tinha ali, lembra aquele negócio, umas páginas amarelas? Aham. Aí eu falei, bom, aí tinha uma parte que era educação infantil, não sei se você lembra que você folheava aquilo lá. Aí eu fiz um mapinha, eu falei, bom, vou começar oferecendo esse serviço aqui. E era muito inovador. E aí você chegava Ninguém na tinha- escola e falava, Me apresentava. Tudo Amei. bem, eu sou Simone e tal. Gente, eu lembro que eu fui numa escola que foi assim, as lições. E aí eu comecei, eu não sabia, eu não tinha nem ideia do que eu ia falar. Porque a oratória também é um dom que você desenvolve com os anos e com o tempo, né? O jeito de falar. E aí eu tinha que decorar aquele script, mas eu tinha medo de esquecer o que estava falando. Então, tipo, eu sentava na sua frente, eu era tipo uma metralhadora. E falava alto. E eu lembro que tinha uma diretora uma vez que ela era jornalista. E ela, ó, não entendi nada do que você falou. E outra, você fala muito alto. Quando você chega na minha idade, você vai chegar sem voz. Aí eu falei, nossa, é mesmo. Aquilo ficou uma lição pra vida. Eu falei, agora é o próximo, eu tenho que falar mais baixo, mais pausado. Ela não contratou o meu serviço, mas ficou a lição. Foi um grande aprendizado, Foi um grande né? aprendizado. Essa E aí troca você ia com o indo ser nas humano. escolas Ia. oferecendo pra treinar as pessoas pra usarem computador? Não, eu dava aula pra todas você as treinava escolas. as pessoas. Aham, não, eu treinava. Você dava aula pros alunos. Para os alunos. Eu chegava na porta, ninguém fazia isso. Eu chegava na porta, tocava na porta da aula lá, tinha os alunos. Falei, cheguei agora, já montei os computadores ali na salinha, agora vou chamar por ordem alfabética, porque nunca, Fátima, uma sala de 30 alunos só cabia 4. Aí eu dava aula de meia hora, de meia e meia, 4, até acabar aquela sala. Daí eu ia para outra sala. De meia e meia hora, 4 alunos. Aí eu falei, preciso comprar mais um computador, porque aí daí vira 6, né? Aí o meu máximo acho que foram 8, porque também as molecadas lá quase que me engoliam. Eu falei, sozinha. Aí eu aprendi a controlar. Você tava quase as coisas. criando uma empresa disso, né? E aí eu chegava para vender na escola, eu falei, olha, eu quero oferecer um serviço aqui que não tem ainda. E se você falar para os seus pais que você tem informática educacional, vai ser um diferencial para você fechar matrícula, porque isso aqui vai ser o futuro. Ela olhava, ninguém nem sabia o que era, Fátima. Nossa, cara, mas estava muito à frente. Ninguém sabia que era esse negócio. E eu fiquei pensando isso, montando caixa na Kawasaki, no Japão. Mas você estava muito à frente. E aí eu consegui. Aí eu fechei tantas escolas que daí eu sozinha já não dava mais conta. Daí o que eu fiz? Já estava ganhando dinheirinho, eu não gastava, eu reinvestia. Daí eu comecei a montar os laboratórios dentro das escolas, porque era investimento muito alto. Então tinha as escolas grandes assim, eu falei, bom, agora não dá mais para ficar aqui. Aí eu chegava lá, montava o laboratório e comecei a contratar estudantes de pedagogia que eu treinava, eu capacitava para ela ficar na escola o dia todo. Daí eu consegui escalar o negócio. Gente de Deus. Chegou uma época que eu tinha, acho que umas 7 professoras e eu tinha laboratório espalhado para tudo quanto é lado, né, de informática. E já ganhava um dinheirinho, daí eu consegui comprar um carro, um terreno, E sabe? você terminou a faculdade? Acabei. Você voltou, continuou e Vioto foi fazer o dom? Não, o Vioto tava ainda tentando o que ele queria, porque ele começou direito, desistiu, ele começou publicidade, ele desistiu. Ele não gostava de nada, assim. Ele falou, não, direito só tem gente suada, cansada, eu não gostei. Que aí o pessoal tá tudo cansado. E assim, aí, a história Enquanto do isso, Vioto. você construindo já seu império eu na tava lá informática. trabalhando que nem uma Vioto maluca. procurando E o Vioto, curso. ele me pedia ajuda. Então, tudo que ele ia fazer, ele via que estava sobrando um dinheirinho da minha parte, pergunta pra ele. Olha, eu agora vou fazer isso. Me empresta tanto? Daí eu fui emprestando. Tudo que ele abriu, ele faliu. Tudo. 8 negócios. Ele faliu todos e nunca me Mentira, devolveu Simone. nada. Te juro. Ele faliu todos os negócios, 8 negócios. Eu já nem acreditava mais. Eu falei, eu preciso ajudar meu irmão. Meu Deus do céu, que cara. Aí ele, olha, agora eu acertei. Vou abrir um restaurante self-service. Coitado, ele botou minha mãe pra trabalhar. Daí não aguentava, aí o cara roubou ele, aí a comida queimava. Aí eu falei, meu Deus, e eu continuando nesse ramo. Você E eu crescendo. lá E eu só olhava. cuidando das escolas do país, praticamente. Aí ele assim, agora eu vou acertar. Eu vou comprar um táxi no Guarucope e agora eu vou ganhar dinheiro. Empresta o dinheiro do carro? E aí eu fazendo minhas economias. Não, Compramos lá o táxi do Guarucope. Primeira rodada, ele foi roubado e não tinha feito seguro. Mentira.
gente. Me ligou. Olha, sabe aquele carro que você comprou? Ai, fala. Nem pagou ainda. Nem. Tá pagando. Então, eu estacionei ali, eu fui almoçar, na hora que eu voltei ele não tava mais. Eu falei, mas você fez seguro, né? Não tinha feito. Eu falei, bom, mais um negócio que foi ruim. Daí ele montou loja de perfume, eu ajudei, e aí ele faliu. Aí, o que eu fazia? Eu pegava numa sacola, eu ia dar aula de informática. Daí eu pegava a sacola pra tentar vender os perfumes dele pras professoras, pra tentar pagar o prejuízo. Daí eu levava computador e sacola de perfume. E tudo que ele fazia, ele falia. E você, ao contrário, E eu lá né? trabalhando que nem sempre um camelo, né? Ambulante, trabalhando muito, né? E crescendo, mas isso que é o mais legal, você crescer. Cara, como você guiou seu irmão, né? Que coisa louca. E aí até que um dia, era meia-noite, aí a gente começava, eu morava meio que na frente um do outro. Tocou o interfone, eu falei, o seu Roberto tá aqui. Eu falei, mas meia-noite, o que ele quer aqui, né? Falei, vem. Ele, olha... Ele já era o Dr. Vilto, ele estava atendendo já, ele estava começando a ficar mais influente. Não existia a rede social, né? Ele estava começando, ele foi o primeiro dentista a ter o Instagram. E ele falou, eu tô trabalhando muito, eu sei que eu trabalho, porque eu trabalho, tipo, das 8 da manhã até 2 da manhã, eu não paro de trabalhar, mas eu acho que eu tô sendo roubado. Vai lá me ajudar? E ele pedia toda hora pra eu ser sócia dele. Só que eu tava lá e eu falei, aí eu ficava pensando, falei, mas ele já faliu 8 negócios, aí eu vou com ele, não vai dar certo. Eu acho que eu vou realmente... Aí eu falava, não, o que você precisa? Eu te ajudo. Não, eu te ajudo. Até ele falou, não, eu preciso de você. Da pessoa que tá tudo errado. E tudo fale. Mas aí você tinha que ter pensado o contrário. Ele ia ser sócio da pessoa que dá tudo certo. Aí a gente juntou. Aí sim. Foi entendeu? quando a gente juntou. Você ia fazer ele dar certo. E eu fiquei com dó, Fátima, porque aí, você vê, aí ele apareceu lá, ele falou, cara, tá acontecendo alguma coisa estranha. Eu tô trabalhando, as coisas estão acontecendo, mas não sobra dinheiro. E aí, eu tinha um sonho, depois que eu fiz a pedagogia, lembra que eu não tinha dinheiro? Aí não tinha dinheiro para nada, só que eu queria fazer direito. E eu falei, sei lá, eu achei que era legal. E aí, na vida, eu quero estudar as leis, que legal, não sei o que lá. E aí, depois que eu tive minha filha, que eu já tava ganhando dinheiro, eu falei, eu vou fazer esse negócio do direito, porque eu sempre gostei de estudar. Mesmo não tendo condições, eu falei, vou fazer. Depois de 30 e tantos anos, eu falei, vou fazer. E eu já estava formada. Nunca exerci, nunca fiz nada com isso. Porque eu acho que a minha veia sempre foi o empreendedorismo. Sempre foi estar desafiando. Usa, com certeza você usa no usa dia a um dia, pouco, né? Eu acho que um pouquinho, mas eu acho que a minha veia é pra isso mesmo. E aí, eu fui ajudar ele, né? Eu falei, Mas você continuava as suas escolas Continuei. todas. Aí chegou um momento que quando eu comecei a fazer direito, lembra aquilo de inovação? Sempre tem uma curva, que o negócio vai e o negócio acaba. O computador já tinha ficado barato, já todo mundo fazia, as escolas começaram a montar os próprios laboratórios. Daí eu já vi, eu falei, daqui não dá mais para tirar suco nenhum, eu vou parar. Daí eu parei, falei, bom, vou parar, que eu tenho condições de parar agora, dentro das minhas mínimas possibilidades. Eu falei, mas agora eu vou estudar, vou fazer faculdade, e aí depois eu vejo o que eu faço, né? E aí eu falei, depois eu vejo o que eu faço. E comecei a estudar, estava estudando, me formei, e eu falei, acho que eu vou abrir aqui um escritório, meu pai era advogado também, vou ajudar o velhinho aí, e a gente vai ficar juntos e tal. Eu queria, né? Eu já tinha casado também, estava mais tranquila. Aí eu falei, agora eu vou fazer alguma coisinha só pra... o que eu gosto, né? Um hobby, eu pensei que eu gostava também. Aí veio o Vioto. E aí ele falou, vem me ajudar, Aí falou, vem me ajudar, tal. Aí o combinado era, eu vou fazer uma auditoria lá pra você, pra ver o que tá acontecendo. E aí, depois, eu vou continuar minha vida, você continua a sua. Não, então pelo menos me ajuda, tal. Aí, Fátima, aí o negócio tava encrencado. Na hora que eu cheguei lá, o sócio, eu roubava muito, porque ele ganhava muito dinheiro já. E aí eu falei, eu vou no banco, na época a gente usava muito cheque, né? E eu falei, eu vou lá no banco, me dá uma procuração aqui, né? E aí eu vou lá, porque pra ver como é que tá a situação bancária, você nem olha o saldo, tá tudo lascado. Aí fiquei 1 hora esperando o gerente voltar. Quando o gerente volta, me traz, acho que eu tenho isso ainda no cofre, eu nem sei porque eu carrego isso, uma pilha de cheque sem fundo assim. Aí eu voltei pro meu irmão e falei, cara, não é possível que você tem tanto cliente que dá cheque sem fundo na tua vida. Não é possível. E a gente começou a estudar as alíneas. Era tudo cheque fraudado. A gente descobriu que o sócio pegava o dinheiro bom e ele que fechava os contratos. E dava o cheque fraudado para o meu irmão. Isso eu descobri. Aí, quando a gente descobriu, que aí meu irmão começou a falar, porque você não sei o que lá, tal. Passou uns dias,
eu já estava lá sentada, olhando o que era para fazer para ajudar ele, aonde que estava o problema. Daqui a pouco o Vioto entra todo rasgado, ensanguentado dentro da clínica. Eu falei, o que aconteceu, tal? Ele falou, pulei do carro, os caras tentaram me sequestrar. E aí, antes de ser dentista, ele foi segurança de banco. Te juro, Fátima. O sonho dele era ser polícia. E ele fez 15. Ele fez 15. Eu nem imagino, viu? Investigador. Ele queria ser investigador. Eu acho que ele fez uns 20, 30 testes. Ele bombou em tudo. E aí ele falou, já que eu não posso ser polícia, eu vou ser segurança de banco. E ele foi. Meu Deus. Ele foi segurança de banco. E aí ele viu que ia ser sequestrado. Aí, como ele já tinha feito aqueles treinamentos de segurança de banco, né, de direção defensiva, tiro e tal, ele conseguiu pular do carro dos caras em movimento. Saiu rolando na avenida. Aí ele voltou pra clínica. E eu falei, você fugiu dos caras, agora a gente vai ter que fugir daqui, que eles vão vir aqui te pegar. E ainda vai me pegar junto. Aí, saímos correndo, Fátima. Eu peguei um saco de lixo, catei as coisas da sala dele. Nunca mais nós voltamos naquela clínica. Porque aí a clínica ficou pro sócio e tal. E aí, o que a gente tinha no dia seguinte? Day after. A gente tinha um saco de lixo com as coisas da sala dele, agenda bombando pro dia seguinte e não tinha onde atender. Aí eu comecei a ser a secretária dele. Olá, tudo bem? Eu sou a secretária do Dr. Vioto, tudo bem? Olha, a gente vamos fazer um remanejamento da clínica? E a gente ficou 1 ano atendendo hoje chama coworking, mas na época nem chamava. E aí umas clínicas bem pequenininhas. E ele na rede social, ele falava que era o Dr. Vioto. A gente não falava que estava com dificuldade, que o nome dele estava sujo, que ele estava devendo milhões na praça. A gente não falava nada. A gente manteve aquela postura da rede social que estava bombando na época. E aí a gente começou a trabalhar. Aí ele falou, olha, por favor, fica comigo, né? Ele falou assim, olha, me ajuda, eu tô precisando de ajuda, tal. Eu já fui, 2 sócios passaram e eu não dou certo com ninguém, então assim, eu preciso de você. Mas ele me pediu ajuda, de verdade. Não pensei em dinheiro, não pensei em nada. Eu falei, cara, ele tá numa situação muito difícil. E eu já tava parando o negócio da informática, eu ia ver o que ia fazer. Aí eu falei, tá, então vamos juntos. Aí Vamos tentar. Vamos tentar. Eu falei, vamos tentar. E aí eu tinha um pouco de medo de trabalhar com família. Que eu falei, daqui a pouco a gente tá se estapeando aqui, sai rolando a escada, né? Porque é irmão. Aí eu fiz um combinado com ele, né? E eu falei, ainda mais que ele vai falando dos negócios, tem que ficar comigo o negócio. Tem que ficar o controle comigo. Aí eu tive uma conversa séria, eu falei, você vai trabalhar, eu vou fazer isso e tal. E tava uma situação que a gente já tinha mudado para aquela clínica que você foi, da Juscelino. A gente tava devendo tudo ali, meu marido ajudou a gente na época a montar. Mas vocês já estavam lá na clinicão, lá? Depois de 1 ano e pouco. Tá, um ano no coworking. É, 1 ano no coworking. Mas aí você já foi a gente administrando alugou, ali. E aí meu irmão, você já foi juntando dinheiro, porque também não dá pra ir pra lá. Não dá. Mas você já pensando que lá já ia dar o jump também, né? É isso. Ai, gente, é muito isso, né? Muito. Eu vou investir pra ganhar e não ganhar pra investir, né? É isso. Se você fosse esperar, você não achar que dava. podia ir pra lá, não ia nunca. Não, eu falei, imagina, eu vou sair da Avenida Imirim, da Zona Norte, perto da Engenheiro, Caetano Álvares, quem conhece, pra ir pra Juscelino. E eu já achava que era um passo gigante, mas o meu irmão sempre pensou muito grande, né? Ele falou... Tava ótimo pra ele. Pra ele, não, é aqui que eu quero. Eu falei, meu Deus, com que dinheiro? Ai, meu Deus do céu. Mas eu tinha um sócio, meu primeiro sócio também, que eu comecei a Mind a Vevo, né? Na sala da minha casa, e a gente foi pra uma salinha, a gente trabalhou também no escritório de uma amiga minha que alugou uma mesa. E aí, depois, quando a gente foi pra um prédio, tinha 6 salas no prédio. E aí eu mandei o primeiro e-mail, sei lá, e eu coloquei rua, não sei o quê, número tal, sala 172. Uhum. Aí ele mandou pra mim, Fátima, não põe sala, põe só o andar. Pra parecer que o andar inteiro é nosso. Esse é meu irmão. Adorei. Aí eu aprendi, eu falei, tá, não. Aí eu, 17º andar. É isso aí, o andar todo é isso, nosso. Você foi pra lá e aí você vai fazer dinheiro pra pagar. É isso. Porque você já sabe que você é trabalhador, que ele é trabalhador. Que ele tava bombando então mesmo. Nós vamos fazer dinheiro pra ganhar. E eu acho muito legal isso, porque você faz mais. Eu falo pros meus amigos, compra um apartamento, eu não tenho dinheiro. Eu falei, você vai trabalhar pra pagar. É isso. Você não vai ficar em casa sem fazer nada, esperando cair do céu. Exatamente. E aí vocês foram e, tipo, agora nós vamos pra JK.
Nossa, agora nós vamos pra Nós vamos JK. pra Avenida JK, com a clínica. E aí? Aí começamos a trabalhar, só que a gente tinha Olha dinheiro isso. pra comprar, para contratar funcionários? Não, porque a gente tava quebrado, lembra? E foram pra JK. Vamos pra JK Pro prédio sem lá só do eu e Roberto ele. Carlos. Nós dois, ele era o dentista. Onde a gente vai abrir? Aí eu falei, vamos só aqui. Eu falei, duplex, mas precisa tudo isso? Meu irmão, precisa. Eu quero uma sala bem grande, isso. Eu falei, nossa. Falei, então vamos fazer tudo. E a gente foi. Não tinha dinheiro para contratar as pessoas. Então, eu era que recebia o paciente, que fazia, ajudava ele a fazer avaliação, dava orçamento, servia café, limpava o banheiro, eu fazia tudo. E ele atendia. Aí a gente começou a prosperar, começou a dar certo. Aí começamos a pagar. Eu e minha mãe, a gente pegava. O nome dele estava tão sujo, tão sujo. Acho que dava rolos e rolos de ficha. Fátima, não tinha crédito para comprar nada no mercado. Eu chegava numa dental que eu precisava. Ah, não dá, porque o Dr. Vilto tá devendo aqui. Ele tava devendo em todas, por causa que o sócio não pagou nenhuma conta. Ele só comprava e não pagava e foi ferrando o nome do Não, tem muita Vilto. gente que acontece isso. É muito louco isso, e eu tenho um aprendizado em cima disso que eu acho importante falar, que muitas vezes as pessoas me falam, né? Ah, com quem eu vou fazer sociedade, né? Eu vou ser sócio de uma pessoa. É muito importante você analisar isso, né? Qual foi o passado? O que essa pessoa fez? O que deu certo? É isso. Porque, que nem eu tô te falando, você já não queria fazer com ele. Não. Porque ele já tinha perdido 8 coisas. É. Mas você era o diamante. Eu falei, vamos juntos agora. Então, ele queria. Então, você foi por você. É. Então, você puxou ele e fez falei, o negócio vamos dar arrumar. certo. Então, é muito importante você vai ter um sócio, você olhar o que você já fez, o que deu certo, o que ganhou dinheiro, idoneidade, com quem... Porque é isso, aí você entra na mão dos picaretas, na ilusão do vem ser meu sócio que você vai ganhar milhões e a pessoa só tá roubando. Graças a só Deus isso. nunca aconteceu isso comigo. Meus sócios sempre foram incríveis. Ai, olha, isso é sorte. É, assim, incríveis. Nunca tive um problema, uma briga, uma voz alta Ai, com que nenhum bom, dos meus que bom. sócios. E foram Que é raro. homens incríveis que me empurraram e me empurram até hoje. Mas eu falo isso pra todo mundo. Você tem que prestar muita atenção, né? Quem são as É um pessoas perigo. e o que fazem, né? E o que fazem. Porque o dele, pelo menos, foram pessoas erradas Imagina. na hora errada. Fazer fraudar cheque. Fraudou tudo. E aí a gente começou com uma dívida gigante. Só que o que é legal? O Vioto, ele é visionário. Então ele pensa grande, ele é leonino, Fátima. Então ele pensa grande, ele é corajoso, ele não tem medo das coisas. Que bom. Então, pelo Eu, menos. como Ariana, eu também vou. Só que eu sempre faço conta. Mas ele fala, não, nós vamos. Ele me empurra. Daí a gente foi. Do jeito que começamos a pagar as dívidas. E aí a gente cresceu. Porque hoje a gente tem as próprias, né? Que é Tatuapé, Rio de Janeiro, tem Balneário. E aí hoje Não, hoje você tem já 24 faz licenciados espalhados Mas pelo Brasil. Como foi sua estratégia, cara? A hora que você entrou lá naquela sala, no JK, no prédio do Roberto Carlos, Prédio não do é? Roberto Carlos. Só tocava as músicas dele lá no elevador. Tipo, o prédio do Roberto Carlos É. fala, bom, daqui dessa sala eu tenho que fazer um império. Vou. Como você foi pensando E sempre ligada às redes sociais, né? Ou à informática, à tecnologia, né? É. Como você foi percebendo esse caminho? Eu vou crescer, ou eu vou tentar crescer. Tava fácil, porque o meu irmão, ele já era Não, o fácil doutor nunca é. Vilto. Não, Você é não. muito inteligente. Não, tava mais fácil, porque ele já era o doutor das redes sociais. Ele começou com marketing de influência quando ninguém fazia. Ele fez, na época, a parceria com as Paniquetes. Quem lembra desse programa Pânico? Mas era desse tamanho. Mas como que ele fez? Ele entrou em contato? Foi na entrando, coragem. Um foi apresentando o outro. Ele fala que a Juju Salimene foi a madrinha dele, né? Ela que ensinou ele baixar o Instagram no celular, porque ele não gostava. Viu, você não sabe o que é Instagram? Não, eu tenho o Orkut, mas eu não uso. Pera um pouquinho. Aí ele fazia clareamento nela. Por acaso. Já em Mirim, porque ela morava na Brasleme, ali Ai, perto. que louco. Gente. E aí ele ficou famoso porque ele fazia um clareamento sem dor, porque ele já tinha falido um quiosque no Shopping D, que ele aprendeu a fazer uma técnica que não dava sensibilidade. Tudo foi se unindo depois. Mas ali, ele entrou no shopping dele e falou, vou fazer esse quiosque de clareamento que nos Estados Unidos é a última moda. Só que ele esqueceu que precisava de vigilância sanitária. Foi antes de eu entrar. Belo dia ele tava lá, chegou a Anvisa, tudo lacrou. Aí ele perdeu o negócio. Não, gente.
A história é longa, tem muita coisa aí no meio do caminho. E aí vocês começaram, ele já começou a rede social E aí ele ali. começou a atender a Juju, né? A Mel Lisboa dos cachorrinhos, né? Que era a Luísa Mel, que era a protetora dos animais, alguma coisa, porque a rede social não era tão forte, era a TV. E na época o programa Pânico era o programa que bombava, que todo mundo parava domingo à noite para assistir, que era muito legal. E aí ele fez as parcerias, fez as paniquetes, aí um dia ele foi no palco do programa, depois ele começou a crescer, foi no Faustão, foi ali, foi aqui, aí ele começou a virar o dentista das redes sociais. E aí, quando a gente foi para Juscelino, a agenda bombava, Fátima. Eu fazia as avaliações com ele, eram tipo 12 por dia. Aí ele falava assim, as pessoas sentavam, né? Oi, tudo bem? Ah, o doutor... Eu não dava pro Vioto fazer avaliação, porque ele tava trabalhando. E eu tinha que vender. Ah, você é o quê? Eu falei, aí minha profissão ficou irmã do Vioto, por 5 anos. Porque eu falei, mas não sou. Eu falei... Você que era pedra preciosa. A pedra preciosa. Todo mundo falava, você é dentista? E eles queriam ser atendidos pelo dentista, só que ele não podia parar de trabalhar, porque a gente tinha que produzir para pagar as dívidas. Não, olha, eu sou irmã do Vioto. E aí eu começava a falar de orçamento, daquilo, tudo. E aí a gente foi indo assim. E a agenda era boa, daí comecei a pagar o financiamento, pagar a reforma. Aí começamos a pagar tudo, começamos a prosperar, e aí começou a dar certo. Nesse momento, né, fui com ele no final de 2015, até final de 2015, 2016 a gente já estava juntos. Aí a esposa dele, que é a Isabela Viegas, se forma em estética. Já estava com ela? Já estava, eles estão há mais 10 anos aí juntos. E aí ninguém queria ser sócio dela, Fátima. E aí no prédio, que meu irmão trouxe vários amigos, tentava falar, olha, eu vou te dar uma salinha, você fica aqui e você ganha no faturamento da tua salinha. Só que na hora do vamos ver, todo mundo mandava ela embora, porque pensou que ela não tinha competência. Um dia ela Só porque é muito bonita também, sim, provavelmente, né? Também. Tem isso também, além de ser mulher. Preconceito. Eu também, olha, eu vou te falar, muitas pessoas, durante a minha trajetória, podiam ter sido minhas sócias. E não acreditaram em mim também. Foi o que aconteceu com ela. Acharam, competente, ela não bonita, vai fazer. Aquilo, ela não vai ser competente. Perderam, né? E da Isabela foi a mesma coisa. Ela tinha acabado de formar. E aí, um dia ela desce com um puff e um lustre na mão, numa salinha que eu fazia avaliação. E aí ela chorava. Ela falou, ninguém acredita em mim. Eu tenho tudo na cabeça que eu gostaria de fazer, mas ninguém acredita em mim. E eu falei, um puff, um lustre, porque aí expulsaram lá da sala e tal. Eu falei, deixa o puff ali. Falei, Isabela, o que você precisa? Eu queria só uma salinha, eu tenho as coisas na minha cabeça. Assim, as lágrimas, eu vi assim, aquilo, sabe? E eu falei, gente, eu ajudei meu irmão na hora que ele precisou. Eu falei, eu nem sei o que eu vou fazer, mas vamos se ajudar. Minha cunhada, eu falei, faz o seguinte, pega essa sala aqui minha, que eu fazia avaliação. E eu vou desmontar uma sala, que era o laboratório, eu fico lá e aí você fica aqui. Aí nasce a JK dentro da Vioto, numa salinha minúscula. E era ideia dela. Aí ela te contou a ideia? Me contou a ideia. Mas eu não pensei em ganhar dinheiro com isso. Eu só queria ajudar. Porque eu falei, pô, meu irmão também passou uma situação, ela tá é nova, bem nova, né? Ela é 20 anos mais nova que eu. Ela tem todos os sonhos dela, né? Pô, ela tem direito também de sonhar e de... Eu passei por aquilo, que eu queria alguém, só uma mão pra me ajudar. E na época, eu fiz tudo sozinha. Falei, é tão bom quando alguém tá junto, acredita no sonho e fala, poxa, só preciso de uma chance, mais nada. E foi isso que ela falou. Daí a gente começa a JK numa salinha pequenininha, dentro da Vioto. E aí tinha 2 lugares, eu botei ela pra sentar, daí ela fazia o WhatsApp, ela começou a fazer os textos, ela respondia. E aí a gente começou a usar um pouco de marketing de influência, lá no Instagram, que a gente inventou lá na hora. A gente não tinha crédito para abrir conta bancária. Eu lembro que a gente estava abrindo a empresa, aí ela falou, a gente precisa abrir uma conta. Mas como ela não tinha histórico, né, de nada, aí a gente foi no banco e falou, a gente queria abrir uma conta, pessoa jurídica e tal. Aí a mulher olhou e falou, vocês têm renda? Eu falei, não, a gente vai abrir a empresa ainda, né, mas você tem que acreditar. Aí ela olhou e falou, mas então eu só vou abrir a conta, e vocês não vão ter cartão, nem de débito, nem crédito, porque vocês não têm score. Falei, não tem problema, a gente abre aqui, vai assim mesmo. E começamos, na salinha. Aí, o que aconteceu? Ela foi também visionária de falar, nossa, tem uma lipo que não tem no Brasil.
que vai estourar aqui, que é lipo de alta definição. Mas ela já era de estética, né? Ela já estética. tava fazendo Ela isso já lá. tava olhando, né? E ela falou, gente, eu vou pegar um cirurgião, vou pegar uma ginecologista e alguém de harmonização, vamos juntar, que eu vou também fazer uma clínica multidisciplinar, porque na época só tinha, tipo, a dermato lá, o cirurgião lá, era tudo espalhado. Se você quisesse se cuidar, você ia ter que ir em 5, 6 endereços. Não tinha tudo no endereço só, né? E aí ela falou, não, eu quero fazer tudo no endereço. Eu falei, o nosso endereço que é uma salinha dentro do Vioto. Era o nosso endereço. Aí a gente botou sala 77B. A gente não foi tão visionário, né? A gente botou sala 77B. Já começou ali, porque era o contrato social, né? Pra poder abrir a conta no banco. E ali a gente começa a nossa história da JK também. Aí hoje eu sou sócia do meu irmão. E sou sócia da Isabela. Aí você foi vendo crescer. Aí, na verdade, ela precisava também do apoio pra você entrar. Aí que você pensou, eu entro, vou virar sua sócia. Vou virar. Falei, vamos, não tinha nada. Mas eu não tava pensando em lucro, eu não sabia que ia crescer, eu não sabia que ia expandir. Eu acho que isso ensina muito da gente ouvir as pessoas, né? Eu vejo muito e eu também, assim, tem muita gente que chega pra mim e fala, eu preciso só de uma chance de fazer isso dar certo. E aí eu falo, então eu vou te dar. Porque assim, um monte de gente não chega a nada, né, Si? É isso. Tipo, não pede nada, não pede um curso, sei lá, não quer crescer, não quer se desenvolver, é minha impressão. E tá tudo bem também. Tá, gente. Mas eu sempre fui essa pessoa que ia, deixa eu fazer. Tipo assim, eu podia estar em qualquer vaga, mas se eu queria chegar lá, eu ia lá e falava, deixa eu fazer aqui pra você. Isso. Eu fui pra produto, eu era jornalista, eu fui pra produto, cheguei pro cara que era de produto e falei assim, posso ir em reunião com você? Eu faço a ata. Porque todo mundo odiava fazer ata. Sim, sim. E aí, pra eu participar da reunião e aprender, eu ofereci pra ele ir ficar de ata. E eu já tinha trabalho lá dentro. E eu comecei a fazer ata. Aí eu sempre fui boa em matemática. Aí comecei a falar, posso fazer seu business plan? E isso eu fui aprendendo business plan, porque as pessoas normalmente são ruins em matemática. Eu era boa e oferecia meus serviços pra pessoa de produto. Fui aprendendo produto. Então, quando alguém chega pra mim e fala, eu só preciso disso, acredita em mim, eu faço. E dá muito certo. Agora, também não dá pra pessoa falar, acredita em mim, mas eu quero que você faça querer dar certo. Eu tenho uma ideia de fazer um copo branco. Então, você faz o copo branco e vende? Aí não é. Não negócio é. Você só me dá uma sala, uma caneta e deixa eu fazer não sei o que lá, que eu vou te mostrar o dinheiro vindo. Isso. Então, você abre a porta, isso eu acho que é. E não você faz o negócio, né? Porque às vezes a pessoa vem com ideia, só que ela não faz nada. Exato. Aí não funciona. Você acreditou nela. Sim. E aí você foi agregando também. Imagino que você agregou muito pra ela também, E né? aí eu vendia dente, descia e falava, você não já quer comprar um silicone? Aí eu sempre foi muito boa de venda, né? Aí a pessoa passava lá e eu conseguia fechar os dentes lá com o Vioto. Falava, aqui a gente tem um cirurgião, você não quer conversar com ele? Sim, só conversa com ele, vê sobre silicone, uma lipo que a gente tá fazendo diferente. O que é? E aí o Vioto e ela fazem a lipo juntos e aí tava na rede social dele, bombou. E aí começaram a ver os influencers. A primeira que veio foi a Leprado, que ela namorava com o Gusta. Eles bombavam na época. E aí a gente fez nela. Nossa, foi lindo, explodiu. E aí dali ela tinha muita amiga que estava começando a ser influencer. E aí começou a vir uma atrás da outra. E aí a gente fazia, né, perguntando, e aí foi dando visibilidade para a marca. Hoje é muito difícil, que o Instagram também não entrega mais, mas na época ele entregava muito com essa coisa de marketing de influência. Muito. Entregava demais. Era assim, ele publicava a nossa roupa do negócio, tipo TikTok agora, né, que tá fenômeno. E aí foi quando a gente conseguiu esses 2 milhões de seguidores reais, que conversam com o nosso Instagram, que gostam desse produto. E aí, como pessoa jurídica, que eu tô fazendo valuation da empresa agora, é o maior perfil do mundo, pessoa jurídica da estética. Meu Deus. E tanto é verdade que o meu público, são brasileiros ou não, que vêm de fora para usar meu serviço. Gente, olha, sério, eu podia ficar 5 horas conversando com você. Agora, me conta uma coisa. Qual foi o momento... Teve algum momento que você falou, cara, eu vou desistir, não dá mais. Mas aí, tipo, você... Tem algum, assim... Que foi um aprendizado, um momento que você falou, cara, não dá. Mas aí você falou, não, eu vou conseguir. Pra ser sincera, é tanto boleto que vinha pra pagar que eu falei, eu não posso desistir. Porque era muita...
Os boletos me levaram pra frente. Ótimo, mas é maravilhoso isso. Sim, eu falei, gente, é muita dívida. Gente, mas tem a ver com o que eu te falei. É. De falar pra pessoa, compra o apartamento e depois você vai dar um jeito de pagar. Isso, É exatamente você tem que correr isso. atrás. O boleto vai chegar, tu tem que pagar. Tem que pagar. É melhor que se não viesse boleto, Você não teria nem... mas assim... você não tinha nem saído do primeiro lugar que você tava. Eu tava no coworking com o Vioto até hoje. Se a gente não tivesse tido as iniciativas, a coragem dele também. Então, nunca tive essa coisa de falar, pô, vou desistir. Porque a gente estava prosperando, né? A gente estava trabalhando direitinho, estava crescendo dentro da empresa. Eu falei, não, vamos continuar firme e forte. O que aconteceu, que a gente estava até conversando um pouquinho, foram, ao longo do caminho, pessoas que a gente confiou e acabou sendo, né, uma frustração, acabou sendo uma decepção na nossa vida. Como todo negócio, né, quando você abre, né, a gente vai pela confiança, pelo que a gente seria, como a gente agiria, né? Só que é tão engraçado, Fá, é assim, depois que eu aprendi a fazer isso, as pessoas, eu quero trabalhar com você, quero trabalhar com você. Eu falei, você se importa com o quê? Com dinheiro ou com a fama? Não, com dinheiro, imagina, eu faço um plantão, eu ganho 2.000 e tal. Eu falei, você veio aqui para ter fama ou você veio para ter dinheiro? É dinheiro, é dinheiro. E aí, ao longo do tempo, a pessoa ganha dinheiro e o dinheiro já não é mais suficiente. Aí começa o ego e a pessoa quer fama. E a pessoa quer ter o que você tem, quer pegar tudo, fala, não, aqui só funciona por causa de mim e tal. E aí tem esses problemas que eu falei, eu só vou te conhecer de verdade quando você tiver poder, dinheiro e fama. Daí eu quero saber quem é você na tua essência. Aí a gente consegue enxergar as pessoas quando a gente dá poder, dinheiro e fama. É verdade. Porque hoje, graças a Deus, entrou ali a carreira meteórica. Né? Quem que ia ter acesso a operar grandes personalidades igual a gente? É um trabalho que não é fácil, é de formiga, de você estar ali, é um relacionamento que você constrói, é uma confiança, né? A própria Lívia Andrade, que trabalha com o Luciano Huck agora, ela falou, Simone, e isso está permitido falar, tá? Por isso que eu tô falando. E tanto é que ela publicou toda a cirurgia dela, que ela falou, eu esperei 5 anos vocês. Vocês operaram todos os meus amigos, todas as celebridades, todos os cantores. E eu falei, fui deixando. Eu vi, do jeito dela, é maravilhosa, né? Eu vi que não deu M nenhuma, agora chegou minha vez. Porque eu preciso melhorar minha autoestima, já tô com 40 anos, então chegou. Gente, a autoestima da Lívia, ela precisa melhorar a orelha, né? Que é maravilhosa, ela é linda. É maravilhosa, é perfeita. Perfeita. E que gente boa, né? Muito. E aí, ela falou, eu quero falar toda a minha jornada dentro da JK, porque eu trabalho com a verdade com os meus seguidores. Então, eu vou falar mesmo, tá? Porque não adianta eu chegar aqui linda, gostosa, com a barriga trincada e falar que eu fiz dieta e exercício, que isso aqui eu vou estar mentindo para os meus seguidores. Então, eu trabalho com a verdade e transparência. E assim foi. Então, tudo isso é uma conquista. E as pessoas já vêm mastigado. Você sentou ali para você trabalhar, você vai ter uma visibilidade meteórica. Porque rapidinho a pessoa cresce. Aí o dinheiro já não é suficiente. Aí começa o ego. O ego mas eu também. Quero, eu que tenho que conseguir, eu que vou fazer, o que vou fazer. Eu sempre falo, uma mesa tem 4 pernas, né? Um negócio não é de uma perna só. Né? Então, você tem uma pessoa que te agrega uma coisa, outra que agrega outra, e você tem que entender que são diferenças. Sim. Então, você usa cada um onde ele melhor pode agregar. E aí, eu também acho errado a pessoa achar que, tipo assim, todas aquelas pernas, ela pode ser uma perna só. A mesa cai. Difícil. E assim, eu tenho muitos históricos, né? Que falam, não, eu vou embora, eu já vou pegar tudo e tal. Meu, é um time. É uma transpiração. A gente sabe, como CEO, que todo dia é uma luta. A gente tá aqui, eu tô no podcast, na hora que nós acabarmos aqui, abre o celular pra você ver. 1 milhão de mensagens. Abre o celular todo dia. Mas você também é freak celular igual eu, né? A gente tem 1 bilhão de grupos. 1 bilhão de grupos, Responde tudo, fala com todo mundo. E eu botei uma meta. Eu falei, todos os dias, até eu dormir, eu vou responder todo o WhatsApp. Eu não acordo sem ter zerado, Fátima. Virou um toque. Porque senão, o dia seguinte já virou 500, 600. Só que assim, né? 2 da manhã a gente tá respondendo no WhatsApp. A única coisa que é ruim pra mim é que aí as pessoas mandam áudio. Tem como você ouvir de dia.
É muito difícil. Aí eu deixo pra 10, 11 da noite, aí eu fico respondendo 10, 11 da noite. Eu falo, gente, meu Deus, eu respondendo meia-noite, mas não tenho o que fazer, né, Cia? A gente só consegue fazer isso. Graças a Deus, o meu marido, que eu tô há 20 anos, ele me entende. Porque eu tenho um parceiraço. É maravilhoso. Porque senão, sinceramente, eu não ia dar certo com ninguém. Se ele não entendesse o meu estilo de vida hoje, essa correria, ele sabe. Ele falou, pô, ela tá fazendo isso porque ela tá fazendo o melhor dela. E aí ele me entende. Senão ia ser difícil. Qual é o conselho que você daria, eu amo essa pergunta, pra Simone, lá sonhadora, indo pro Japão, pensando, eu vou um dia ter alguma coisa, qual conselho você daria pra ela hoje? Não olhando para foi assim, exatamente a jornada, acreditar, ter esperança que um dia eu ia chegar em algum lugar que eu não sabia onde. Né? E é de ter esperança que a gente era improvável. Nós, assim, eu e meus irmãos, improváveis, né? Qual era a chance da pessoa vai no Japão, ficar pensando no negócio, voltar a começar, aí se une ao meu irmão quebrado, cheio de dívida, a gente, eu falei, se for olhar toda a história, improváveis, né? Assim, sem o estudo, sem capacitação, sem dinheiro, com dívidas. É tudo do menos. A gente não começou do zero, a gente começou dos menos vários milhões que a gente estava devendo. Então, é não desistir, Fá, e acreditar. E assim, a única forma da gente transformar é o nosso trabalho. Cara, que poderosa essa frase. É o nosso trabalho. Não tem como. É a gente agir certo, a gente ter ética. Isso aí depois é o combozinho que vem, né, com o tempo. Mas assim, é trabalhar, é ter o esforço, porque não vai cair. É o que você falou. Você tem uma ideia? Transpira, então. Deixa eu ver acontecer. Porque ideia todo mundo tem, mas quero ver a transpiração. Trabalhar, né? Trabalhar, sem desistir. E eu sempre falo, a gente como CEO, quando você abre uma empresa, todo dia que você vai na tua empresa, você tem que ter aquela energia do dia zero. Sabe? Ai, eu vou abrir o meu negócio. Nossa, eu quero fazer, quero acontecer. Essa energia que você tem que reciclar todos os dias. Eu falo, eu acordo apaixonada. Apaixonada pelo teu não negócio. É? Você não é apaixonada? Eu sou apaixonada. E, assim, você faz acontecer qualquer coisa. A gente vê, fala com você responde. Você quer fazer aquilo acontecer. Quero fazer. Você não tá lá, não sei aonde, na praia, tomando sol. Vamos pra praia. Mas se a gente tá lá respondendo. Nossa, eu recebi da Isabela esses dias. Ele falou, enquanto você é CEO, vou te passar isso. Meu, cara lá na onda, pulando onda com o telefone, com o notebook, não sei o que lá. A gente nem se concentra no que às vezes o outro tá falando, né? Essa entrega. Porque a gente está nesse momento de construção também. E não é fácil chegar. Só que quando você chega, aí vamos manter. E o manter também não é fácil. Não. Né? Você ter a constância, a disciplina. Então, tudo isso é muito forte. E o amor, né? Paixão. E o amor é o brilho nos olhos. Porque, além de tudo isso, nós temos time para liderar. Não. E o time, como é que a gente vai liderar? Por inspiração e por exemplo. Se a gente não estiver lá dando exemplo tal, você não para com uma pessoa hoje, que hoje, você sabe que é o desafio da contratação de qualquer CEO hoje, é lidar com as novas gerações. A geração... Muito. As novas, né? A Z, tudo. É complicado. Então, assim, eles também querem ter pessoas com propósito. Então, se você for um CEO, que você falar, eu sou CEO e vou de vez em quando e não tá ali, sabe? Tocando bumbo pro seu time, você não engaja o time. E aí, você tem um turnover toda hora e sua folha lá de rescisão trabalhista fica... Não. Que não para mais. Mas tudo isso é desafio, eu sabia fazer isso, nunca soube, Fá. Fui estudar agora, eu fui olhar agora, né? Aquele recado do Ordem e Progresso da Bandeira, a nossa vida nunca foi assim. A gente teve progresso e agora estamos tentando colocar em ordem. E tem muita coisa para pôr em ordem ainda, né? Ai, muito bom. Ai, gente, dava para ficar aqui conversando horas. Muito obrigada que você veio no nosso programa. Nossa, eu que tenho certeza, feliz. Assim, a sua história, seu ensinamento é um aprendizado para muita gente, eu tenho certeza. Não desistam. Olha, pode estar a turbulência que for. Se você tem um sonho, se você acredita, vai atrás. Ó, tô até arrepiada, porque tudo que aconteceu na nossa vida, a gente realmente é esse fruto, sabe? Da força, da mulher empreendedora, faz a diferença sim. A gente tem que se unir, temos que nos unir. Temos. Né? Cada vez mais, e somos. E todo mundo, essa paixão, esse brilho no olho para trabalhar. Ai, muito obrigada, viu? E, gente, ó, não percam, assistam. E só mulheres incríveis, estou muito feliz com a presença da Simone Vioto, maravilhosa. A gente vai deixar o arroba todo, sigam, acompanhem, porque assim é só inspiração. Obrigada, um beijo, até a próxima. Obrigada. Ai, eu amei!